Ensino religioso com a tia Milena Nicodemos. Mensagem do céu: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Hoje nós vamos aprender mais com José e seus irmãos. Na aula passada a gente aprendeu também com José, né? Porque José ganhou um lindo casaco de seu pai e seus irmãos ficaram com inveja. E hoje nós vamos aprender a lição 14, a verdade sempre. Os problemas entre José e seus irmãos cresciam a cada dia, e nada que José fazia agradava os seus irmãos. Certa noite, José teve 2 sonhos e foi contá-los aos irmãos. Mas eles não gostaram nem um pouco do que ouviram. No primeiro sonho, os feixes de trigo que os irmãos de José colhiam se curvavam diante do feixe de José. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Ao ouvir os sonhos, cheios de ira, os irmãos de José lhe perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E por causa disso, a raiva deles se tornava cada dia maior. Um dia, Jacó pediu que José fosse ver se estava tudo bem com os seus irmãos, que estavam cuidando das ovelhas no campo. José obedeceu a seu pai e foi encontrar com seus irmãos. Quando o viram, os irmãos disseram: lá vem o sonhador, vamos cuidar dele. Assim, o pegaram, rasgaram sua capa colorida e o jogaram dentro de um poço vazio e seco. Depois disso, alguns comerciantes que iam para o Egito passaram por lá, e os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam para aqueles homens. Quando chegaram em casa, os irmãos mentiram para Jacó, dizendo que uma fera do campo havia devorado José. Jacó ficou desesperado e chorou por muitos dias a perda do filho. Mas era tudo mentira e mais tarde eles foram descobertos. Para quem não conhece a história de José, aconteceu tudo isso com ele, né? Seus irmãos tiveram inveja, o venderam para os comerciantes e José foi parar no Egito e ficou conhecido como José do Egito, porque ele se tornou realmente o rei do Egito. E o José, ele conseguiu muitas coisas, né? A população passou por fome, sede, e José, a partir da sua fé com Deus, conseguiu, né, juntar alimentos, água para toda a população. Até que um dia seus irmãos precisaram ir pedir comida, alimento, né, ao rei do Egito. E quando chegaram lá, descobriram que quem era o rei do Egito? O José. Mas José, com toda a sua humildade e paciência, perdoou os seus irmãos e os levou para o palácio, assim como o pai deles, né? Apesar de tudo, José foi muito bondoso com seus irmãos. E o que podemos aprender com isso? A mentira é pecado, desagrada a Deus e faz as pessoas infelizes. Geralmente, uma mentira conduz a outra mentira. Então, os irmãos de José viveram muito tempo na mentira. E isso não é bom, é um desagrado a Deus. Então, nós não devemos mentir. E como atividade complementar de ensino religioso, nós temos 2 questões. Questão 1, aqui está como 2, mas é a 1.
Pesquise em sua Bíblia e descubra as respostas. Quem é o pai da mentira? Você vai pesquisar em João, capítulo 8, versículo 44, e vai anotar aqui. E quem é a verdade? Você também vai pesquisar em João, no capítulo 14, no versículo 6, e vai anotar aqui. Se você não tiver Bíblia, você pesquisa na internet, tá bom? Questão 3. Para você não dar lugar à mentira e ser sempre verdadeiro, aprenda o que nos ensina a Bíblia. Ligue cada um dos versículos à figura que o representa. Então, nós temos aqui o Salmo 119, no versículo 11. Aí você vai descobrir qual dessas três figuras você vai ligar aí. Nós temos João, capítulo 17, versículo 17. Você também vai descobrir qual figurinha você vai para onde você vai ligar. E temos João, capítulo 8, na verdade, versículo 32, que você vai descobrir também para onde que você vai ligar. Então, que Jesus te abençoe. Aprenda aqui com o ensino religioso. Um grande abraço e até a próxima aula.